Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao Boletim Anarcapulco. Hoje, dia 16, foi o último dia do evento, e sinceramente, olhando os nomes, não tinha nenhum que eu fizesse questão de ver, com exceção da palestra do McAfee e o encerramento do congresso, que seria hoje na parte da tarde. Então resolvi dar uma chance para nomes que eu não conhecia. Vamos ver o que os caras têm para falar, não é mesmo? Algumas das palestras que vi de desconhecidos realmente acabaram sendo maravilhosas aqui, mas não foi o caso hoje. A primeira palestra foi de um tal de Del Bigtree. É um nome que eu não conhecia, mas parece que muita gente conhece. O cara é o líder dos anti-vaxxer. E parece que muita gente veio aqui nesse congresso apenas para ver essa palestra dele. O cara é certamente muito conhecido. Quando eu vi o que era o assunto, eu pensei até em pular fora, mas não tinha outras palestras interessantes em outras salas. Além disso, seria uma boa oportunidade para me aprofundar nesse assunto. Bom, a palestra dele, ele disse que modificou a palestra padrão para incluir algumas informações sobre o coronavírus. Opa, já ficou um pouco mais interessante para mim. Sobre a forma da palestra dele, eu só posso definir com um nome. É religiosa. Você já viu aquelas missas estranhas que o pastor começa a aumentar o tom da voz no final, até falar, amém, sangue de Jesus tem poder, não sei o que lá. Então, o cara é igualzinho, ele tem uma presença de palco, ele gesticula, pula, grita, não sei o que lá. É igualzinho esses pastores de religião estranha. Começa com um monte de informação, mas no final faz exatamente isso. E para fechar com chave de ouro, eu preciso da ajuda de vocês para arcar com esses processos caros que eu estou movendo contra o CDC e a WHO. Faz sentido. O cara arranjou uma igrejinha para ele. Fala de forma messiânica, pede dinheiro para ajudar a causa. Mas vamos com calma. Quem sou eu para dizer que o cara tá errado, não é mesmo? Vamos ver primeiro o que ele falou. Primeiro, os fatos. Vamos lá. Não tem nenhuma grande novidade que eu já não tenha ouvido por aí. Vacinas podem causar reações? Sim, é um fato. Podem causar desde uma pequena inflamação, uma coceira no lugar, que vai durar uns dias e sumir, até síndrome de Guillain-Barré e até morte. Lógico, ele fala de casos desse tipo, são terríveis, não tenha dúvida. Em determinado momento, ele fala de um bombeiro que tomou uma vacina comum e ficou com síndrome de Guillain-Barré, não consegue mexer as pernas, tem ataques terríveis e coisa e tal. Lógico, é um caso trágico sim, é uma coisa que pode acontecer se você tomar vacina, mas a chance disso acontecer é muito pequena. A chance de você morrer atropelado no caminho entre a sua casa e a clínica que você vai tomar a vacina é maior do que a chance disso acontecer. Nós humanos somos péssimos em avaliar risco, mas o fato é que todos temos riscos de morrer ainda hoje, a qualquer momento. Não existe segurança absoluta. É preciso ter muito cuidado na comparação de valores, geralmente a matemática é a melhor ferramenta para isso. Ele começa citando alguns estudos que dizem que pessoas que tomam vacinas têm maior chance de morte por outras doenças diferentes da doença que a vacina protege. A ideia que ele passa é como se o sistema imunológico fosse treinado para lutar com a doença X, então perdeu a capacidade de lutar contra a doença Y, o que absolutamente não faz sentido. O sistema imunológico é bem conhecido e tem uma capacidade de armazenamento de informações e anticorpos absolutamente astronômica. Lógico, podem haver estudos nesse sentido, ele mostrou um estudo lá, eu não conheço esse estudo que ele mostrou, e é referente à vacina chamada DTP, que nós conhecemos aqui no Brasil como vacina tríplice, que teria esse efeito de proteger contra essas doenças, mas bagunçar o sistema imunológico todo para outras doenças e causam mais mortes dessa forma. Segundo o estudo que ele cita, as pessoas teriam uma chance 10 vezes maior de morrer de outras coisas se tomarem essa vacina. Olha, eu não conheço o estudo em questão, repito, mas não deixa de ser interessante entender exatamente o que está dizendo ali. Morrer em que período? E não há nenhuma ligação de causa comum? Seria suspeito isso. E se você considerar as dezenas de outros estudos no mesmo fato que não retratam tal fenômeno, realmente é mais provável atribuir o resultado obtido a fatores específicos do estudo em questão. A pesquisadora se baseia em dados que ela fez de vacinação na Guiné-Bissau, e como não tinha vacinas suficientes, vacinou algumas pessoas e não outras. E a pesquisa seria o acompanhamento da vida dessas crianças que foram vacinadas e não vacinadas. Pode-se imaginar, por exemplo, que ela optou por vacinar crianças mais fracas, que tinham outras doenças, para protegê-las dessa. Então, é perfeitamente razoável esperar mais mortes nesse grupo, porque era uma
característica prévia. De novo, eu não li o estudo, mas é um fato que todos nós tomamos vacina tríplice aqui em Banânia e, pelo menos que eu conheça, ninguém teve problemas sérios com isso. Também fala do aumento de autismo e asma em crianças, que é algo recente, que só aconteceu depois que as crianças passaram a ser vacinadas. De novo, correlação não implica causalidade. Houve de fato um estudo demonstrando que vacinas têm uma ligação com o autismo, mas esse estudo foi depois repudiado pelo próprio autor, que admitiu ter usado dados pouco confiáveis. Aumento de autismo e asma na sociedade moderna podem ser perfeitamente explicados por outros fatores externos, tais como precisão de diagnóstico e não ter nada a ver com vacinas. Em seguida, ele passa a criticar o processo de aprovação de vacinas pelo CDC, através de um comitê que mostra os resultados das pesquisas e aprovam ou não a vacina. Ele registrou o caso da vacina para hepatite B e ressaltou um absurdo que é a aprovação, porque houve 17 casos de ataque cardíaco no grupo de teste da vacina, enquanto apenas um no grupo de controle. Apresentando esses números assim, em fato, houve uma ocorrência muito maior. Parece que essa vacina não deveria ser aprovada, porque causa ataque do coração, não é mesmo? Mas falta uma informação essencial aí. Quantas pessoas estiveram nesse teste? Se o teste foi com 100 pessoas, 17% sofreram ataque cardíaco, é realmente um valor grande. Mas se o teste foi com 10 mil pessoas, 17 ataques são 0,17%, o que está muito próximo da taxa de ataques cardíacos normais da população. Então, no mínimo, o cara está escondendo um número para reforçar a narrativa dele. Ele também apresenta o processo de aprovação como se fosse apenas aquela reunião ali que o pessoal faz o voto. A reunião é apenas o processo final. Certamente todos ali já tiveram tempo e acesso aos estudos, avaliaram o caso antes. A votação final é só uma formalidade. Outro ponto que ele espinafra é que o sistema de avisos de efeitos de vacinas teriam números horríveis e ainda seria subnotificado. A visão dele é que o sistema nos Estados Unidos reportou 533 mortes por reação à vacina, 62 mil outras reações de gravidades diferentes no ano de 2018. Olha, pessoal, que absurdo, 533 mortes por vacina, que absurdo, vamos parar de vacinar. Olha só, todo americano toma em média, hoje, 72 vacinas na vida, mais que em Banânia, que está na casa dos 30. Como a vida média de um americano também está em torno de 70, 80 anos, podemos simplificar considerando que cada americano toma uma vacina por ano. Então, imagine os 327 milhões de americanos têm a chance em um ano de 1,16 vezes 10 a menos 6 de chance de morte, o que é totalmente desprezível. Veja, todos nós adultos maiores de 2 anos de idade e menores de 60 temos uma chance média de morte de 1 vezes 10 a menos 4 por ano. Morrer de qualquer coisa, atropelado, escorregado no banheiro, afogado na piscina, doença fatal, qualquer coisa. Então a chance de morte nesse caso é 100 vezes menor que isso. Só a chance de morrer atropelado e não tomar a vacina é maior. Ah, mas ele fala ainda que existem estudos que dizem que há uma subnotificação nesse sistema. Apenas 1% dos casos são registrados, e daí ele multiplica todos os números por 100. Mas veja, o fato de haver subnotificação não significa que é em todos os casos. Me parece muito mais lógico que a subnotificação seja maior em casos mais leves. Uma morte causada por vacina certamente seria notificada, mas uma vermelhidão e coceira no lugar que não gerou nada, sim, tem uma chance maior de não ser notificada no sistema. O fato é que o número de mortes fosse tão alto a ponto de bater em 1 vezes 10 a menos 4 por ano, seria claramente notado. Essas estatísticas de seguro são feitas com base nessa métrica de uma chance a cada 10 mil de morte da pessoa em um ano. Depois ele fala sobre a obrigação de vacinação ser cada vez maior, ou seja, o governo lá nos Estados Unidos cada vez mais cria obstáculos para quem não quer vacinar seu filho. Sim, isso eu acho um absurdo mesmo. Por mais que eu acho que vacinas são seguras, eu mesmo me vacino meus filhos, não acho que se deva obrigar ninguém a fazer algo. Se você não acredita nas vacinas, não vacine. O risco é seu. Mas existe uma informação que ele passa que é significativa. Segundo ele, a WHO recomenda, e todos os países incluem, uma isenção de responsabilidade contra fabricantes de vacinas. O motivo é que, embora os casos de reação adversa sejam pequenos, eles ainda levariam a um custo judicial significativo para fabricantes de vacinas, que teria que aumentar o preço da vacina
para fazer frente a esse custo. Isso significaria que a vacina ficaria mais cara para todo mundo. Como é interesse da população se vacinar, o governo concede esse tipo de isenção legal para esse tipo de problema. Esse ponto, lógico, também não encontra amparo na ética libertária. Evidente que não há como remover a responsabilidade de um fabricante de qualquer coisa sob o custo disso resultar em versões menos seguras. Não há questão evidente que você poderia processar o fabricante de vacina em caso de problemas, ou no mínimo seria preciso um contrato esclarecendo os riscos que você sofre ao se vacinar e você teria que explicitamente aceitar tais riscos. Ninguém pode te obrigar a fazer nada, mesmo que sugere uma melhoria para a comunidade pode boicotar a pessoa que não quer se vacinar, mas jamais pode obrigá-la a fazer alguma coisa. Então, embora eu mantenha a minha visão de que vacinas são boas, mesmo havendo reações, são casos muito pequenos para fazerem diferença, você ter a capacidade de se livrar da doença é algo significativamente mais seguro. Ninguém mais tem poliomielite hoje em dia, gente. Crianças morriam disso há coisa de 80 anos atrás. Acredito mesmo que muitos planos de saúde privados vão exigir vacinação para você aderir ao contrato do plano, mas jamais deveria ser algo obrigatório mesmo. Bom, ele falou também algumas coisas sobre o coronavírus, cujo nome agora é SARS-CoV-2019. Embora isso também possa ser associado à teoria de conspiração dele, lá o tema dele, é algo interessante e tem relevância para o tema atual. Bom, vamos lá, vamos ver qual é a teoria dele. Ele estava apontando o fato de que a doença parece se espalhar e ter efeitos piores na China do que em outros lugares do mundo. Isso pode ser apenas porque o governo ocultou o problema, levando a uma infecção pegar muito mais gente lá, né? Mas o que ele está falando é que, na verdade, não é só o número de infectados, mas a gravidade da infecção, a chance de morte é muito maior na China do que fora da China. Aí ele traz uma outra informação. Depois de 2002, do SARS de 2002, vários laboratórios do mundo tentaram criar uma vacina para o SARS-CoV 2002, porém enfrentaram um problema. Existem algumas doenças que você não adquire imunidade contra ela. De fato, se você pegar a mesma doença uma segunda vez, é ainda pior. O caso mais conhecido para nós brasileiros é a dengue. A dengue, tal como o coronavírus, tem várias variações. Tem a dengue 1, dengue 2, dengue 3 e por aí vai. Se você pegar a dengue 1, você nunca mais vai pegar a dengue 1, mas você pode pegar a dengue 2, ou a 3, ou a 4. E se pegar uma dessas, é muito pior, porque você vai ter a chamada dengue hemorrágica. A sua chance de morte é muito maior nesse caso. Esse é o problema que impede a vacina da dengue. Não dá para fazer vacina porque, de fato, você ter anticorpos contra uma forma gera uma situação pior se você pegar a outra. De fato, existe uma vacina para dengue hoje em dia, mas ela só é dada para quem já teve dengue, porque se você tomar a vacina e pegar dengue de outro tipo, você já vai ter a hemorrágica de cara, então a vacina piora a sua situação. Pois é, ao desenvolverem a vacina para o SARS de 2002, eles perceberam o mesmo problema, tanto que tal vacina nunca foi usada, ela nunca foi aprovada. Porém, existem relatos que o governo chinês resolveu usar a vacina mesmo assim, mesmo sabendo do risco. E agora, ao pegar uma outra variação do vírus, os chineses pegaram uma doença muito pior, com chance de morte muito maior que os ocidentais que não tomaram a vacina antes. De novo, isso é a teoria do cara que ele quer demonizar as vacinas a todo custo e não tem vergonha de usar lá os dados distorcidos que a gente viu que ele usou aqui. Mantra religioso mesmo e pedir dinheiro no final, mas enfim. Agora, é algo que nós vamos descobrir se é verdade ou não em pouco tempo. Se realmente a doença tiver uma chance de morte muito maior na China do que no resto do mundo, isso vai aparecer na estatística final. E também pode ser, lembra, que as pessoas que pegaram o SARS de 2002 também sejam mais suscetíveis para o novo SARS. Quem pegou o SARS em 2002 e se curou, ao pegar o SARS agora vai ter uma reação pior do que quem pegou pela primeira vez agora. Como muitos chineses pegaram a SARS em 2002 e ainda estão por lá, podem ter pego essa doença nova agora e a segunda infecção é mais grave, igual com uma dengue. Então, por favor, não leve essa teoria tão a sério, mas sim, existe a possibilidade do governo chinês ter dado um tiro no próprio pé, claramente envenenando a população com uma vacina. Sim, existe essa chance. Mas calma, vamos ver os dados no futuro que a gente tira essa conclusão no final das contas. Veja, essa vacina contra o SARS foi descartada no mundo, o que mostra que o sistema de teste da vacina funciona. Se a vacina tiver mesmo
mesmo efeitos ruins, ela é descartada. Mas mostra também que governos ditatoriais socialistas podem sim fazer merda ignorando a ciência. Como todo governo tende a socialismo no futuro, isso é um problema. Mas é bom saber que no futuro, muito em breve, já viveremos no Ancapistão, então ninguém pode obrigar ninguém a nada. A palestra seguinte foi do Dan Dix, que é um jornalista investigativo libertário canadense que luta contra a ideologia de gênero no Canadá. Ele conta o caso da lei C-16 lá, que obriga as pessoas a usar pronomes de tratamento, e mostra como esse tipo de coisa está sendo usado de forma draconiana pelo governo. Contou o caso de um pai que foi preso por violência familiar por chamar sua filha com o pronome errado. Desnecessário dizer que, embora eu ache que cada um pode ser chamado do que quiser, mas não há como obrigar outros a te chamar de algo. Respeito é algo que não pode ser imposto, apenas conquistado. Também falou de meninos drag queen que fazem um sucesso enorme lá, desfilando em passarela por dinheiro. Não tem como isso ser algo bom, né? Meu ponto quanto a isso é um pouco ambíguo. Se a criança quer mesmo fazer isso, não está sendo forçada pela mãe ou pelo pai, eu não vejo muito problema não. Mas reconheço que a linha entre isso e a mera prostituição infantil é tênue. Como é obrigação dos tutores tomar as melhores decisões visando o bem-estar da criança, certamente isso não é algo adequado, mas é difícil fazer a distinção. Aonde traçar essa linha? Certamente não é o Estado que deveria fazer essa distinção. A família é mais indicada para isso, num primeiro nível, e num segundo nível, a comunidade, que pode boicotar famílias que tratem filhos de forma indevida e podem também acionar na justiça privada esses casos, tentando adquirir a guarda de crianças dessa forma. No final, o cara falava que entende que um mundo libertário precisa de Cristo, que não há como haver uma sociedade libertária dissociada da religião católica. Me lembrou o Paulo Cogos, que fala algo similar também, né? Na minha visão, vocês sabem, é diferente, eu não vejo necessidade disso. Finalmente, a terceira palestra foi a do McAfee. Foi bem legal, o cara é muito louco, mas foi à distância. Ele está atualmente escondido em um local desconhecido na Europa, fugindo de uma batalha com o imposto de renda americano. Cara, o cara é completamente maluco, ele deu a palestra com uma tequila do lado, ressaltando o tempo todo que a beleza da tecnologia que permite ele, mesmo foragido, num lugar desconhecido, dar entrevistas pela internet, interagir com o pessoal e tudo mais. A história que ele contou começa em 2018. Ele estava formando um grupo para investimentos em criptomoedas e recebeu uma intimação da SEC, que é a CVM de lá, controladores financeiros, né? Segundo ele, isso foi uma sacanagem, porque pela intimação ele era obrigado a avisar todo mundo que ele tinha recebido uma intimação da SEC, mas não podia falar sobre o que era a intimação. Veja, a intimação não tinha nada a ver com a empresa dele corrente, era de coisas do passado que nem faziam diferença mais. Só que ele não podia falar sobre o que era a intimação. No que ele falou que ele tinha sido intimado pelo SEC, os investidores correram e a empresa faliu. A partir disso, ele passou a ser acionado pelo IRS, a Receita Federal Americana. Ele foi acusado de crimes financeiros, sonegação, esse tipo de coisa, e resolveu fugir no seu iate para águas internacionais. Ele ficou um tempo nas Bahamas, mas depois os Estados Unidos começaram a pressionar a polícia local para a polícia prender ele e deportar ele para os Estados Unidos. O pessoal de lá da polícia foi gente boa com ele e falou: olha só, a gente não consegue manter, que a gente não quer brigar com os Estados Unidos. A gente vai te dar 72 horas para você vazar. Daí ele vazou e foi para a República Dominicana, mas quando chegou na República Dominicana, no porto, ele já foi cercado por seguranças da República Dominicana e foi preso. Ficou preso 4 dias lá, acusado de estar entrando no país com armas não autorizadas. Aí ele pagou fiança e conseguiu fugir, fugiu imediatamente porque sabia que os americanos iam continuar querendo a deportação dele. Ele foi para a Europa e diz que está num local seguro, escondido, um local super seguro na Europa, segundo ele. A vida do cara é realmente muito legal e cheia de loucuras. Consta que ele morou, antes disso tudo, em Belize, na América Central, uma época, e lá a suspeita de ele ter matado outro americano, mas o caso nunca foi adiante. Ele não chegou a mencionar isso na palestra não, tá? Isso é outra história que roda por ele por aí. O que ele está fazendo atualmente, ele está envolvido com a Monero e com a McAfee Dex, que é uma exchange descentralizada dele. Muito legal a palestra, mesmo sendo nada mais que uma live com audiência na sala, né? No fim, teve a palestra final do Jeff Berwick, agradecendo a todo mundo, sortearam um violão com assinatura de todos os palestrantes e um quadro meio estranho lá, um leilão que, lógico, foi pago em Bitcoin e cuja renda seria doada para um orfanato aqui no México, que é a ação humanitária da Anarcapulco.
Eles levaram até todas as crianças do orfanato para o hotel onde está a convenção, deixaram eles brincando lá um dia e até assistiram uma palestra sobre anarcocapitalismo. Aê, anarcocapitalismo cultural. Enfim, achei a conferência muito legal no final das contas, vale muito a pena. Sempre bom ouvir ideias diferentes, mesmo quando não concordamos tanto com ela. O fato de estarmos ao vivo ali no lugar acaba forçando a gente também a ouvir a palestra toda. Foi muito produtivo. Ainda temos 2 dias aqui em Anarcapulco, vou curtir uma prainha aqui nesses 2 dias, mas não vão parar os vídeos não, tá? Os vídeos vão continuar saindo. Dia 20 eu volto pro Brasil, então a programação do canal deve retornar ao usual muito em breve. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Compartilhe nas suas redes sociais, Facebook, Twitter, essas coisas, porque isso ajuda a dar alcance ao canal. Não esqueça de se inscrever também e clicar lá no sininho para ser avisado dos novos vídeos. E até a próxima, gente!